Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje, comigo no estúdio, os jornalistas Paulo Hollenberg. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Karina. Mais uma oportunidade de estar aqui discutindo os assuntos que são debates dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E Fábio Gadotti. Oi, Karina, obrigado pelo convite. É sempre importante estar aqui para discutir os assuntos, né, que são pauta na Assembleia e, como eu sempre digo, acabam influenciando e impactando diretamente o dia a dia de todos nós. Bom, nós temos hoje na pauta o Código de Proteção aos Animais e também a audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa sobre atenção à gestante e humanização do parto. Vamos começar, então, por essa aprovação de uma norma para a circulação de veículos de tração animal em Santa Catarina. A preservação cultural e o bem-estar animal avançaram juntos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que atualiza o Código Estadual de Proteção aos Animais e passa a normatizar a circulação e o uso de veículos de tração animal no estado. Resumindo, trata-se de uma reformulação de uma lei lá de 2003 e que agora, com esta reformulação que passou aí na comissão da Assembleia, é um projeto do deputado Márcio Machado, e essa proposta prevê que se proíba a circulação desses veículos de tração animal no estado de Santa Catarina. Como é que vocês veem essa proposta? Porque hoje nós vemos assim nas cidades a circulação, né, de muitos desses animais, né, cavalos, mulas, puxando às vezes um veículo pesado, às vezes até um veículo que mal e mal tem rodas, né, no meio de um trânsito intenso. E isso é muito comum, principalmente nas grandes cidades, né? E o que o deputado propõe é que isso seja totalmente proibido. Por quê? Por que ele quer que seja proibido? Porque ele avalia que isso também é maltrato, né, com o animal. Como é que vocês veem essa proibição total nas cidades deste tipo de veículo com tração animal? Karina, eu vejo como esse assunto já vem sendo discutido, né, há algum tempo, e não só na Assembleia Legislativa, em outros parlamentos também, não só estaduais, municipais. Eu vejo como um estado natural dessa discussão, né? É uma proibição que preserva o animal, né, que efetivamente tem o objetivo de evitar maus tratos. Eu acho que ela está de acordo com as discussões, né, e com o que preconizam os defensores dos animais, acho justo. Só que tem que ter uma discussão também, por outro lado, sobre a atividade econômica, né? Até que ponto vai afetar a atividade econômica dessas pessoas, Fábio, que trabalham com isso. Elas vão ter que ter uma outra alternativa para fazer esse transporte. Quem trabalha com isso hoje? Quem trabalha? Quem trabalha com essa tração animal? Né? Hoje, até que uma certa redução é justamente para as pessoas que trabalham com transporte de material, de construção. Né? Se vê muito ainda, né? Principalmente em bairros, né? Que é aquele deslocamento menor entre a loja, né? Entre o depósito e o local de entrega. Mas eu observo também que eu acredito que essa lei ela poderia ser mais expansiva, ela poderia ser maior. Tem algumas restrições, né, ali que estariam fora dessa proibição, né, cavalgada, que é uma prática também cultural. Mas tu vê em que sentido? Mais expansivo em que sentido? Mais expansivo de proibição. Porque se libera também em propriedades rurais, está liberado em propriedades rurais o uso do animal. Hoje, de repente, você pode, com um avanço da tecnologia, você tem hoje equipamentos que podem substituir a tração animal, ou equipamentos que usam o animal. O animal carrega
o animal acaba carregando também muito peso em propriedades rurais. Então, isso você poderia... Eu concordo com esse fato, sim. Cavalgada, a polícia montada, né? É um bom exemplo. O carro de boi como atividade cultural, né? Aqueles desfiles. O próprio uso de cavalo, né? Dos cavalos com charrete para turismo. Mas ainda é visto muito em propriedade rural o uso, até carregando muita coisa, que se você tem hoje equipamentos agrícolas, né, máquinas agrícolas que podem fazer esse trabalho animal. Mas aí o eu Paulo acho que foi é muito diferente. feliz antes ali, quando ele falou, por exemplo, da questão do peso excessivo. Né? Um dos objetivos é evitar o peso excessivo. Longos trajetos, sob sol escaldante, enfim. Né? São vários objetivos que acabam causando maus tratos aos animais. Sob esse ponto de vista, é interessante que haja uma regulamentação. E a própria lei que proíbe, ela estabelece exceções, como também o Paulo comentou. Né? Eventos esportivos, CTGs, polícia montada, enfim. E essas exceções, ao contrário do que o Paulo defende, uma ampliação da proibição, essas exceções elas são pertinentes, porque elas são em ambientes já regulados, né? Em que existe um cuidado maior em relação ao animal, isso que eu ia colocar. E existe uma fiscalização mais ostensiva. Mas é que assim, existe uma diferença. Teoricamente, o que está se querendo proibir são esses abusos, entre aspas, que acontecem principalmente nas cidades, nessas atividades que nem sempre são regulamentadas, né? E submetem o animal a maus tratos. Né? Essas pessoas, às vezes, a gente vê casos, não são todos, de pessoas que utilizam esses animais e submetem esses animais um dia inteiro andando no asfalto quente, sem dar água para o animal, sem nada, entende? Então, eu acho que se começa por aí, a proibição é para isso, para que esses animais não sejam submetidos. Inclusive, tem na lei o nome de um veículo que se chama, eu acho que é Zorra, algo assim, que é um veículo que sequer tem rodas e que os animais são obrigados a puxar. Então, veja, o animal, aí fala, mas o animal foi feito para isso. Não, o animal não foi feito para isso. Ele até cumpre uma certa função de muito tempo, por exemplo, um cavalo, de puxar uma carroça e tal, mas nós vivemos em tempos diferentes. E colocar esses animais numa cidade, num sol escaldante, veja... Então, nesse ponto de vista, eu acredito que é justo que haja uma lei que proíba isso e que haja alternativas para que essas pessoas não percam a subsistência, que haja alternativas para que elas possam fazer de outra forma, talvez. Concordo, mas é o que eu reforço. Ela parece que a lei atenta apenas para o meio urbano, mas é o que eu disse. Hoje, ainda, alguns, nem todos, né? O agro evoluiu, como eu falei, tem equipamentos modernos, tem outros, mas ainda há aqueles problemas, sim, de como o Gadot falou, solo escaldante, trabalho... Tu quer dizer no campo? No campo, a área rural. Mas aí o animal também não é bem utilizado no campo? Tu avalia isso? Não sei, na minha visão... Não é que eles não sejam... a gente não está discutindo os maus tratos, né? Que você pode ter maltrato numa cavalgada, você pode ter um maltrato em outros lugares que são liberados. O que eu estou falando é justamente reforçando o que Gadot falou. Você expor, e como você confirmou também, que a gente está muito voltado para a coisa da cidade. É como eu falei na minha primeira participação. Estamos discutindo aquele que usa o cavalo para transporte de material de construção e outros tipos de produtos pesados, mas há um trabalho pesado também no campo. É isso que eu digo, que eu acho que merecia uma discussão em relação a isso. Olha, eu estou abrindo essa exceção no campo, mas, deveria também um cavalo, ou não estou falando do cavalo, né, mas o boi, de ter um trabalho, ele não deve exercer essa função, desse trabalho dele, né, durante o período tal.
há também esse vazio, esse ato aí, que eu entendo. Eu acho que é uma discussão sem volta. Assim, Tem uma discussão, por exemplo, em relação aos animais em circos, por exemplo. Que daí hoje nem tem mais, né? Nem existem mais animais em circos. Mas a questão do campo, eu não acredito que seja tão grave. Eu não sei, na minha opinião, né? Eu cresci vendo isso em sítios, assim, de parentes meus que nunca vi maltratar. Mas me parece que a legislação é mais, desculpa interromper, Karina, mas parece que a legislação é mais em relação ao transporte, né? Ao não transporte. Dentro da atividade, dentro da propriedade rural. E nessa questão de proibir o transporte na cidade, ele prioriza, claro, o animal, né? O maltrato aos animais, mas se a gente for ver um outro viés disso também, tem a questão do trânsito, que também proporciona um certo perigo ao animal e a quem está. Né? Porque hoje, nas grandes cidades, a gente encontra esses veículos com animais puxando no meio de uma rodovia muito movimentada, por exemplo. Né? E acho que isso também é válido, porque, pelo que eu entendi, o projeto do deputado diz respeito principalmente às cidades, né? Na verdade, ele tem algumas exceções, mas o foco é a cidade, né? Até porque a cidade é essa selva de pedra. No campo, eu vejo que talvez não... Parece que é o habitat mais natural do animal. Não sei, eu consigo enxergar dessa forma. Mas é o habitat natural deles, mas não sacrificando o próprio. Não trabalho. Claro. Pois é, É isso que eu quero colocar. Sim. Que o que Gadot falou anteriormente. É um solo, é o sol. De qualquer jeito, você tem dentro da cidade, os problemas são maiores. Asfalto quente, trânsito. Mas você também, ao mesmo tempo... Não tem uma sombra. Você não tem uma sombra. Mas, ao mesmo tempo, você está ali, colocando o animal numa jornada... Eu vou botar aspas do trabalho, né, jornada de trabalho de 12 horas por dia. Está sacrificando o próprio da mesma forma. Mas é um trabalho mais leve. Mas está arando terra, ele está puxando a maquinazinha dele, o arador aqui atrás, está carregando, transportando lá para cá sacos e sacos de ração. É tração animal e está colocando o animal numa situação de não maltrato, mas uma situação de que, olha, ele está carregando peso. Ele não está carregando peso dentro da área urbana, mas ele está carregando peso lá. É isso que eu acho que deveria expandir. Concordo plenamente. Cavalgada assim, charrete, inclusive, como turismo, passeio. Agora, eu acho que ela deveria... Por isso que eu disse, quando eu comecei a minha fala, ele deveria, sim, também observar alguns pontos também que tem dentro da... Ô Paulo, mas assim, essa exceção que se abriu, várias exceções foram abertas neste projeto, uma delas é essa da charrete, né? Quando serve a charrete para levar os turistas em cidades turísticas e tal. Isso também deveria ter um certo cuidado. Inclusive, já foi discutido, isso já foi discutido algumas vezes em algumas cidades, inclusive do Brasil, né? Porque também se deve ter algum tipo de cuidado. Uma regulamentação, sabe? Eu acredito que tenha que ter também, sabe? Porque, para mim, na cidade é mais grave o ambiente, parece que é mais difícil. Os riscos, né? Para esses animais, sabe? Claro que ali tem uma cidade histórica, que tem árvore e tal, também vai fazer um percurso curto, beleza. Mas eu acho que tem que ter uma certa atenção, sabe? Que até mesmo para evitar os abusos, né? Porque você começa ali, começa as atividades turísticas às 8 horas da manhã, aí vem 8, 9, 10 e o animal está ali. Só para rapidinho para uma água, pegou uma sombra, mas ele está levando, indo, voltando. Vira e mexe essa discussão aparece, né? Mas nesse caso da atividade turística, é uma atividade monitorada, disciplinada, os municípios acabam fiscalizando. Tem uma certa regulamentação, né? E acredito que tudo ocorra, pelo menos a gente desconhece, né? Eu desconheço denúncias relacionadas a maus tratos que estejam relacionados a atividades turísticas como essa aí, que fazem esses passeios por regiões turísticas. Bom, esse projeto ainda não foi a plenário, né? Ele foi aprovado em uma comissão e então ele vai ser discutido em plenário e talvez haja aí alguns ajustes. Sim. Eu até já vou querer colocar aqui uma emenda que foi colocada nesse projeto. Durante a votação na comissão, o texto recebeu uma emenda aditiva do relator da matéria, deputado Marquito, do PSOL, presidente do colegiado.
a alteração reforça que o uso de tração animal deverá ser mantido em manifestações culturais e tradicionais, como cortejos e carreatas de carros de bois, eventos que fazem parte da memória e da identidade de muitas regiões do estado. Então, né, as exceções às quais nós nos referimos, uma delas é essa, que foi apresentada aí pelo deputado Marquito. Esse projeto, então, continua tramitando e lá na frente a gente vai ver como é que foi aprovado. Voltamos à discussão mais tarde. Bom, então, nós encerramos este primeiro bloco aqui do Política em Foco e voltamos em seguida. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Comigo aqui do estúdio para discutir as pautas da Assembleia Legislativa, Fábio Gadotti e Paulo Hollenberg. No primeiro bloco, nós discutimos aí a questão dos maus tratos aos animais, uma lei que está nas comissões da Assembleia, de autoria do deputado Márcios Machado, né, e que proíbe esses veículos com tração animal nas cidades. Agora, nós vamos discutir uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um debate, né, sobre a ampliação da atenção a gestantes e humanização do parto. Garantir que toda mulher tenha seus direitos respeitados no momento do parto, com segurança, acolhimento e informação. Foi o foco de uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E o encontro reuniu autoridades, profissionais de saúde, entidades, mães e especialistas para discutir um projeto da deputada Paulinha que prevê que as mulheres tenham acesso a decidir aí sobre a cesariana na 39ª semana de gestação. Este projeto, ele criou uma certa dúvida, porque sempre tem aquela pergunta, né, que não se deve, ou aquela informação de que não se deveria fomentar ou incentivar a cesariana. O secretário de Saúde do Estado colocou nessa audiência que o Estado de Santa Catarina já tem aí um número significativo na realização de cesarianas. Então, muitos dados foram colocados. E aí eu pergunto a vocês que, claro, nunca sentiram a dor do parto, mas devem estar por dentro deste assunto, né? Primeiro, colocando sobre essa questão da realização da cesariana. A deputada Paulinha propõe isso porque ela avalia que a mulher, quando está em trabalho de parto, ela tem que ter o direito de decidir sobre isso, né? Uma mulher que está em trabalho de parto há um bom tempo, está ali sofrendo, e aí ela diz, não, eu prefiro fazer uma cesariana. E o médico diz, não, você não vai fazer porque não tem condições, ou porque nós não podemos, ou porque nós não temos condições de proporcionar isso. Então, esse projeto da deputada Paulinha, ele fomentou uma certa discussão, principalmente nessa questão de incentivar a cesariana. Essa foi uma discussão colocada nessa audiência pública. Né? A audiência pública ela mostrou várias coisas. Uma delas é a importância do debate, né? Porque a deputada Paulinha está propondo isso buscando humanização, né? Humanização do atendimento da mulher durante a gestação. E para garantir que ela tenha as condições de decidir sobre o que ela quer, um parto normal, uma cesariana. Então, a audiência pública foi importante em função dessa discussão, que imagino que seja ponto pacífico, todo mundo concorda que realmente o atendimento tem que ser cada vez mais humanizado e que as mulheres as gestantes têm que ter esse poder de decisão, né? Só que realmente, outra coisa que a gente percebeu da audiência é essa preocupação em relação à questão das cesarianas. Talvez isso acabe estimulando ainda mais as cesarianas no Brasil. Tem um dado que é super relevante, que de 2023 ainda, e também o número não mudou em 2024, que é 53% das gestações brasileiras são cirurgias, são cesarianas. Parto cesáreo. E esse número é muito superior ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é
15%. Então, realmente, essa preocupação da secretaria é pertinente. Ao mesmo tempo, a preocupação da secretária também é pertinente. Permitir que realmente o atendimento seja humanizado e que as mulheres tenham, pelo menos, informação suficiente para poder decidir. É importante também que haja uma conversa desde o início, um acompanhamento desde o início da gestação, para que essa decisão seja baseada também, principalmente, na opinião científica do médico que está acompanhando. A questão que eu vejo nesse cenário, sou mulher, tenho 2 filhos, e vejo que é lógico que o parto normal sempre será a melhor saída. A mulher se sente melhor, sai da sala de parto já bem, né? Consegue já atender bem a criança, é diferente o parto, mas eu também acho que a cesárea ela existe para facilitar certos casos, certo? A cesárea também é ciência e ela veio para facilitar certos casos que antigamente mães até morriam por ter lá uma criança numa situação que não conseguia nascer em parto normal e aí acabava que não sobrevivia. Então, eu vejo que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Por exemplo, eu sou diabética, eu fiz 2 cesáreas, por quê? Eu não posso ficar em trabalho de parto 12 horas, 9 horas, porque eu vou ter uma hipoglicemia, eu vou ter problemas que eu não vou conseguir. Então, claro, no meu caso, já é prescrito isso, foi prescrito isso, né? Agora, eu acho que depende do caso. E no caso da deputada Paulinha, o que ela quis dizer foi isso, que depende do caso e depende da avaliação do médico, mas que a mulher, na hora do parto, ela também tem o direito de dizer, não, eu gostaria de fazer uma cesárea, né? Agora, essa discussão, é o equilíbrio. Essa discussão vai continuar, né? Porque isso foi uma das conclusões ali da audiência pública, que o projeto precisa ter ajustes, né, para que consiga avançar. Né? É preciso equilíbrio, porque é como você mesmo falou, essa decisão da mulher. Mas você já falou, né? Nós somos homens, não vamos passar por esse processo do parto. Os números são assustadores, assim, eu não tinha ideia, né, de quanto esse volume, mas eu tenho um exemplo muito claro, são 19 anos atrás, né, que foi o nascimento do meu filho, eu acompanhei um pouco, na verdade acompanhei muito, né, todo esse processo do nascimento dele, e eu vi também, e eu percebi na própria audiência, que é um problema também de tratamento do privado e tratamento por SUS. E eu percebi há 19 anos atrás, né, não deve ter mudado muita coisa, que havia sim um certo privilégio para quem estava com seu plano de saúde e não deixe sofrer aí porque é do SUS. Então, e foi um ponto também de discussão na própria audiência, né, essa diferenciação de atendimento. Essa opção, eu nem tenho nem ideia a dor do parto, mas aquele sofrimento de estar ali esperando parir, tem que ser também uma decisão dela, né? Sim. Tem que ser uma decisão da mulher. E não, óbvio, as questões médicas, né, como você mesmo citou, você observar. E eu, nessa audiência, a presidente do Conselho Regional de Medicina, ela é médica obstetra, Andréia, se não me engano o nome, ela citou que é 7 vezes maior o risco de morte se for por cesárea. Eu não tinha nem ideia disso. Esse dado eu não sabia. Ela chegou a citar que seria bem maior. Aí ela deu outro número também em relação à hemorragia, a tendência de ter hemorragia em relação ao parto normal, a cesárea é bem maior. Então, são dados que são assustadores. E a Paulinha falou também que, assim, que ela tem esse apoio, que logo quando ela começou a movimentar essa discussão, chegaram 10 mil mensagens de apoio para ela, cerca de 10 mil mensagens. Então, ela tem... As mulheres é o que sentem, né? É uma pauta que tem eco, mas né? Então, essa questão da deputada ter levantado é justamente o ponto que tu levantou, Paulo, que é a diferença de atendimento, talvez...
Que foi no uma discussão. SUS, né? Porque Isso. a deputada está priorizando a questão do atendimento público. Do atendimento público. Né? Que é o que precisa, né, nesse momento, dessa atenção. Para que elas tenham uma equidade no atendimento, independente de ser SUS ou particular ou convênio. Agora, essa discussão, Florianópolis pode contribuir bastante, porque eu conversava há poucos dias com o secretário de saúde aqui da cidade, o Almir Gentil, que é médico, e ele estava falando que Florianópolis é a cidade com menor mortalidade materna do Brasil. Olha. E ano passado o município registrou uma morte o ano inteiro, 2024, e esse ano ainda não registrou. E a gente está a 20 dias de terminar o ano. E esse dado abrange, obviamente, o atendimento público também e comunidades vulneráveis. Então, a capital tem muito a contribuir para essa discussão aí, com certeza. Mas será que aqui, se a gente eu não tenho esse número, né? Mas será que a capital aqui é mais parto normal ou mais cesárea? Porque Santa Catarina tem um número elevado, mas será como que é isso em Florianópolis, né? Pra gente ter uma ideia do quanto o parto normal talvez seja a melhor saída mesmo, sabe? Esse dado eu não tenho aqui de cabeça, mas seria interessante para contribuir, né, para essa discussão. Mas nessa questão toda, nessa discussão toda, uma das decisões ou dos encaminhamentos é que a gestante ela tenha um melhor atendimento pré-natal, que eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Até para a questão do parto normal, eu acho que se o poder público tivesse um melhor atendimento de pré-natal para essas gestantes, até com aqueles exercícios que se faz, com respiração e tal, eu acho que isso ajuda muito a mulher a ter o parto normal, né? E eu acho que essa preparação, esse pré-natal mais elaborado, talvez seja uma das saídas que possa evitar esse número de partos cesáreos. Porque a mulher, quando ela está lá, naquele trabalho de parto, sofrendo lá 10 horas, vai talvez chegar um momento que ela vai dizer, não, por favor, eu prefiro que me leve para uma sala de cirurgia porque eu não estou mais aguentando, certo? E se ela tem toda uma preparação anterior, psicológica, de exercício e tal, talvez ela consiga superar melhor isso. Isso é uma coisa que eu também estava pensando, justamente isso, né? Você passa tanto tempo ali, olha, eu não aguento mais de dor e eu prefiro ir para cesárea. E acaba até estimulando aquelas que já estão perto ali desse processo de parto. Olha, minha amiga, ou minha vizinha, ou minha prima passou por esse sofrimento, eu não quero passar. Doutor, eu quero fazer cesárea. Isso. Pode ser um processo também de cansaço? De cansaço, né? Daí ela vai optar por isso, talvez, optar por isso. Não é? E aí, vendo exemplos próximos, aí disse, não, eu quero, doutor, eu já quero chegar e vai ser, eu quero que seja cesárea, que vai ser mais rápido. Como é óbvio, né? Eu já vi casos, a recuperação até mais lenta, né? Do que você até citou, né? É uma recuperação mais lenta, porque tem ponto, né? Tem os pontos cirúrgicos. Mas eu estava vendo também nessa audiência, uma representante da OAB falou que tem até um lado jurídico nessa discussão, porque é o direito de autonomia da paciente. Né? De repente, pode até virar um imbróglio jurídico se o médico decidir que ela quer fazer o parto normal e ele disse, não, você vai fazer cesárea. E, de repente, quando ela sair dali, ela pode até processar o médico porque não atendeu um pedido dela, que é um pedido do paciente. Neste contexto que tu estás colocando, Paulo, eu acho que a deputada Paulinha também quis colocar isso quando ela trouxe essa lei, que se mistura um pouco com a questão da violência obstétrica. Muitas mulheres sofrem violência obstétrica. E um caso desse gerou, inclusive, uma lei que é também da deputada Paulinha, que é a Lei Melissa, né? Que é aquele caso de uma mulher que foi internada aqui em Florianópolis e o relato dela diz que ela foi internada e ela não gostaria daquilo que foi feito com ela e o médico foi induzindo e colocou lá um indutor de parto e ela ficou muitas horas naquela situação. E acabou, a menina, que era a Melissa, acabou falecendo, né? Então, acho que
o intuito da deputada Paulinha com isso é também juntar esses dois assuntos nessa questão que tu citou, que é a autonomia da mulher, né? Porque a questão da violência obstétrica parece um assunto assim que não tenha relevância, mas tem, porque muitas mulheres sofrem isso. Na hora do parto, talvez um profissional de saúde que não está num dia bom e que chega lá e fala, ai, para de gritar, para com isso, meio que, sabe? Então eu acho que isso também entrou nessa audiência pública essa questão também. Sim, são muitos relatos em relação a isso, né? E às vezes um jeito de falar, um atendimento mais ríspido, enfim, porque a mulher já está numa situação mais chega nervosa, mais né? nervosa, vulnerável, enfim, né? Então, eu também imagino, tenho certeza que esse projeto, esse segundo projeto da deputada Paulinha está interligado a essa questão, essa discussão sobre a violência obstétrica, com certeza. E com esse assunto, nós encerramos mais um Política em Foco. Muito obrigada pela participação, Paulo Hollenberg. Obrigado a você, Karina. Obrigado a Fábio Gadotti. São duas pessoas que tenho admiração. E, mais uma vez, contribuindo, né, com essa discussão aqui na TV da Assembleia. Obrigada, Fábio. Obrigado, Karina, pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez aqui do Política em Foco. Até a próxima. Até a próxima.